Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Continuando, né, a falar das doenças causadas por vírus, nós vamos falar então um pouquinho sobre a febre amarela, a chikungunya e a zika, tá? Então vamos começar aí pela febre amarela, né? Com relação então à febre amarela, ela ocorre aí nas regiões de matas, tá? E aí nós temos então a febre amarela silvestre, né, onde é transmitida por um mosquito do gênero Haemagogus, né? E o outro gênero é o Sobetes. E, no entanto, se uma pessoa contaminada na região de mata voltar para a cidade, existe sim o risco, né, da transmissão do vírus para outras pessoas através do mosquito, então, Aedes aegypti, que daí, no caso, ele então é responsável pela febre amarela urbana, tá? Dos seres humanos, né, muitas espécies de macacos são sensíveis à febre amarela, especialmente então os bugios, né, que assim como as pessoas podem morrer em decorrência aí da doença. Nós também podemos citar aí os saguis e os macacos pregos, mas geralmente são mais resistentes e eles sobrevivem. A morte aí de macacos, tá, é investigada então para determinar aonde o vírus da febre amarela está circulando. Então, se existe morte de macacos, levanta-se então, né, acende-se uma luzinha vermelha para saber o porquê que eles estão morrendo, né? Justamente por causa dessa doença que é comum entre eles e os seres humanos. O objetivo então dessa investigação é imunizar aí as pessoas que vivem ou frequentam esses locais, né? Com medo da infecção, algumas pessoas, olha só, né, mataram macacos durante a epidemia da febre amarela de 2017 e 2018, mas é importante lembrar que o macaco ele não transmite a doença, tá? Ele é e ao fazerem isso, as pessoas acabam então por dificultar a identificação dos focos dessa febre amarela. Tá? Acabam sendo aí um bioindicador para nós. Então, eles não são vilões, eles também acabam sendo aí prejudicados pela doença, né? O doente então apresenta aí alguns sintomas. Vamos falar um pouquinho deles. Então, febre, vômito, algumas vezes pode vir acompanhado de sangue, aí no estômago, lesões no fígado e pode também levar à morte, né? Para saber se a pessoa está com febre amarela, então é necessário fazer um exame de sangue, que nós chamamos de sorologia. Esse exame vai dosar então o que? A presença de células de defesa, né, ou anticorpos, que a pessoa tem contra o vírus da febre amarela. Atualmente não existe um tratamento que cure a febre amarela. O que se faz é compensar as alterações que o organismo apresenta, né, em decorrência da doença, como manter, né, sempre a hidratação e repor sangue caso seja necessário. Em pouco mais de uma semana, a pessoa então vai desenvolver o que nós chamamos de anticorpos, que se encarregarão aí de destruir o vírus, possibilitando então que o paciente ele se recupere, né? Agora, uma coisa importante, né? No caso da febre amarela, pode ser então prevenida por uma dose única da vacina, né, que garante uma imunidade contra a doença por toda a vida, ou uma dose fracionada, que protege por aí 8 anos aproximadamente, tá? Mas a partir de 2018 a vacina estava indicada em todo o Brasil. Olha só, antigamente existiam regiões endêmicas dessa doença. E a partir de 2018, então, ela acabou sendo uma vacinação obrigatória para todo o território brasileiro. Com relação a essa doença, eu gosto sempre de mencionar que quando você pretende viajar para outros países, é importante ter essa vacina aí na sua carteira de vacinação, porque alguns países verificam aí se a pessoa está protegida ou não, né? É uma maneira de prevenção que os outros países possuem. Então, se você vai querer viajar, veja se essa vacina ela é obrigatória para entrar no país, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho da chikungunya, ou também chamada chikungunya. Os dois termos estão corretos. Ela é transmitida então pelo mosquito do gênero Aedes, que é aquele gênero mais urbano, e ela pode provocar aí então febre alta, pode provocar dor nas articulações, dor de cabeça e erupções na pele que duram aí em média
cerca de 3 a 10 dias, tá? Mas as dores nas articulações podem persistir por meses ou até por anos. O mosquito, no caso o Aedes aegypti, ele pode então transmitir também, né, o vírus da Zika. Então agora a gente deixou de falar da chikungunya e vamos falar um pouquinho aí da Zika. Então o gênero Aedes, ele também é responsável aí, olha só, pela dengue, pela febre amarela urbana, pela chikungunya e pelo vírus da Zika, tá? Os sintomas daí no caso da Zika são manchas na pele e às vezes pode ter então febre baixa, dores nos músculos e nas articulações. O problema maior ocorre aí com mulheres grávidas, então vamos dar destaque aí, chamar atenção, porque o vírus pode passar para o embrião, tá? E afetar aí o desenvolvimento, né, do encéfalo da criança em desenvolvimento, tá? E além disso pode causar outros problemas. A prevenção e o combate a essas doenças, então, são semelhantes às medidas que devem ser tomadas conforme a dengue. Por quê? Porque o vetor é praticamente o mesmo, tá? É o mosquitinho aí, Aedes aegypti. Com relação a esses temas de hoje, eu fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Bons estudos!